Dentro do ChatGPT, existem algumas ferramentas e funcionalidades que às vezes ficam escondidas e as pessoas não utilizam, ou porque não viram, ou porque não sabem utilizar. E hoje eu quero mostrar para vocês aqui a diferença e para que eles servem os projetos e os GPTs, que ficam ali no menu lateral que a gente tem, onde a gente pode criar projetos e criar GPTs. E para entender a principal diferença entre eles, de maneira geral, os projetos são pastas, onde a gente pode organizar vários chats que a gente tem dentro daquela pasta, dentro daquele tema, daquele contexto. E o GPT é um assistente, como se fosse um profissional, onde a gente pode criar e treiná-lo para ele executar uma tarefa específica. Pronto. Com isso você já sabe a diferença entre projetos e chat e o GPT, tá? E agora vamos conversar um pouquinho sobre eles. Os projetos, quando a gente vai criar um projeto novo, a gente vai ter lá instruções e arquivos. Para que servem essas instruções ou arquivos? Para a gente dar o contexto daquele projeto. Um exemplo, dentro da minha empresa eu tenho o setor de marketing. Então eu quero ter um projeto, uma pasta, um contexto do marketing da minha empresa. Eu vou lá, crio um projeto novo e nas instruções eu vou colocar assim: olha, esse projeto é voltado para o marketing da empresa XPTO, onde a gente atua com esse e esse produto, nesse mercado, o nosso público é esse, o nosso objetivo é assim, assim, assado, e nós gostaríamos de caminhar dessa forma. Pronto, deu um contexto das instruções ali para aquele projeto. E nos arquivos, vamos supor que você tenha um plano de marketing da sua empresa, que você tem uma peça publicitária que foi muito bem elaborada, que traduz muito bem qual é o seu negócio e como é o seu mercado. Então você pode subir esses arquivos ali, que eles entram para a base de conhecimento desse projeto, desse contexto, quando alguém precisar acessar ou buscar alguma informação ali. Ok? E aí, para conversar dentro desse projeto, é só você abrir a pasta e iniciar um chat lá dentro. Então você vai conversando lá, batendo um papo do chat, perguntando e tudo mais, e construindo uma estratégia, uma gestão, um contexto muito relevante dentro daquele projeto ali. Quando você chegar na etapa de executar ações, aí você vai para o GPT. Lá no GPT você vai criar ele de maneira parecida que você criou o projeto. Você vai clicar nele e lá dentro você vai colocar as instruções e os arquivos. Só que aqui as instruções elas serão muito mais específicas para a execução de uma determinada tarefa. Por exemplo, você vai ter um GPT para criar os títulos, as legendas e os textos das artes das suas postagens. E aí você vai dar essa instrução para ele. Você vai falar, olha, você é um especialista em redes sociais, com um tempo de trabalho, uma expertise em copy de mais de 10 anos e XPTO, e vai dando todas as instruções que você tem para que ele execute determinada tarefa quando você solicitar. E como que você vai interligar os dois aqui? Você vai criar um projeto, vai dar todas as informações de contexto para esse projeto, e aqui você vai conversar, trabalhar, se precisar voltar daqui a uma semana, você vai ter todo esse contexto envolvido, inclusive para o chat GPT utilizar isso de maneira mais eficiente. Tudo que está dentro do projeto ele relaciona de uma maneira muito mais eficiente. E aí, na hora que você chegar no ponto de executar a tarefa, você vai no GPT que você criou para aquela determinada execução e fala com ele: olha, eu quero que você crie um planejamento para minha empresa de 2 meses. E aí ele vai trazer isso para você. Eu quero que você crie um roteiro de rios para que eu possa gravar. Aí você criou ele previamente. Ele vai trazer isso para você e você vai interligando esses dois, o projeto e o GPT. Algumas diferenças entre eles. O GPT ele tem uma integração via HTTP. O que isso significa? Que você consegue integrar ele com algumas outras ferramentas. Já o projeto, não. O projeto é aquela pasta, aquele contexto que você criou ali. O GPT, você pode compartilhar ele com outras pessoas, sejam da sua equipe ou da comunidade ali dentro do ChatGPT através da loja de GPT. O projeto, não. O projeto você não consegue compartilhar, você utiliza ele dentro da sua conta. Criação de contas de projetos, apenas nas contas pagas. Utilização de projetos, apenas nas contas pagas. Criação de GPT,
apenas nas contas pagas. Utilização de GPT pode ser utilizado no plano gratuito também, inclusive os GPTs das lojas de GPT que a gente tem ali dentro. Essa é a grande diferença entre os dois. A gente tem o contexto, toda a informação, estratégia e organização dos projetos, e a gente tem a execução, a habilidade, o comportamento dos GPTs. A gente tem que utilizar isso da melhor forma possível. Então, dentro do chat GPT, você vai configurar ele como um todo, nós já aprendemos no vídeo passado, e agora você vai poder ter um GPT especialista em determinada tarefa e um projeto que é o contexto onde você vai conversar e guardar e organizar todas as conversas e contexto que você tem. Um outro exemplo, vamos supor que no lado pessoal, você estuda inglês, você vai criar um projeto em inglês, onde você vai informar para esse projeto qual é o seu nível, os seus objetivos, como que você está evoluindo, o que você gostaria e por aí vai. Uma viagem, um planejamento de viagem, pode criar inclusive junto uma viagem, um intercâmbio. E o GPT, ele vai ser um professor onde ele vai te trazer as provas alinhadas ao seu contexto, ao nível de inglês que você está, e você pode inclusive conversar com ele em inglês. Então ele é para executar essa tarefa e o projeto é onde você vai planejar todo esse ambiente e depois você vai executar a tarefa com o GPT. Tá joia? Eu espero que vocês tenham gostado. Utilizem no negócio, utilizem na vida. Utilização é sempre importante para você ir evoluindo aí dentro da inteligência artificial. Qualquer dúvida, qualquer ponto que vocês precisarem, pode falar aqui com a gente também. Tá legal? Um grande abraço e até a próxima, gente. Valeu!